Bom dia, meu Deus. Há quanto tempo? Eu acho que a semana passada foi... Para mim já é muito tempo. Eu ontem disse assim, meu Deus, eu tenho que entrar na live, eu tenho que falar. É uma semana sem aparecer aqui para fazer a live. Se bem que eu estou sempre no story, mas fazer a live, fazer um resumo, um apanhado de algum assunto, é sempre muito rico, muito engrandecedor. É sempre um prazer. O que me tem agregado, o que tem ajudado, eu poder trazer aqui, para que eu deixe também os outros beberem e conhecerem aquilo que também pode ajudar. Porque todo conhecimento é válido. Então, quando estamos nessa busca constante de conhecimento, de libertar o nosso ser para evoluir, para conectar, para avançar num patamar diferente, nós precisamos buscar pessoas e coisas e momentos e situações, livros que nos levam a esse patamar. Eu estou um bocadinho rouca, a minha garganta não está assim grande coisa, mas eu não sei porque eu amo a minha voz rouca. Eu acho que a minha voz tem um timbre assim. Eu, particularmente, amo a minha voz. E eu vou fazer a live com essa voz e eu sei que vai ser maravilhoso. Porque hoje eu quero vos falar um bocadinho sobre a religiosidade e a espiritualidade. Eu quero vos deixar aqui, trinchar um bocadinho, porque é um assunto que, para nós falarmos e deixar aqui soar de uma forma com muita leveza e clareza, são várias lives, abordar vários temas para nós podermos ter clareza sobre o que é espiritualidade na nossa vida. O que eu mais temo é ver pessoas religiosas que não são espirituais. O que eu mais temo é que o que eu estou a ver, o que eu consigo ver nas pessoas é muita religiosidade sem espiritualidade. Vânia, o que significa religiosidade e espiritualidade? Religiosidade é uma crença que uma religião... Bom dia, Dani. Bom dia, abençoado seja a tua vida, minha querida. Fica aqui que vai ser muito importante ouvir esse trinchar da espiritualidade e da religiosidade. Espero que a minha voz esteja aí a chegar muito bem. Aqui eu estou a fazer um bocadinho de esforço, mas sabe, aquele esforço com prazer, aquele esforço que eu sinto que eu estou a doar o melhor de mim, então é prazeroso. Então a espiritualidade, a religiosidade, eu comecei pela religiosidade, é uma crença. É uma crença que quando eu entro dentro de uma religião, eu acabo por adotar na minha vida. Eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que orar. Há uns que dizem que eu tenho que falar com Deus, há outros que dizem que eu tenho que fazer jejum, há outros que dizem que eu tenho que fazer algumas coisas para praticar a religiosidade. Porque eles acreditam daquela forma, eles predominam daquela forma, eles seguem aquele padrão. E quando eu entro naquela turma, naquele grupo, se eu quero pertencer àquele grupo, eu tenho que acabar por fazer um bocadinho igual àquilo que eles fazem. Isso é religiosidade. Isso é uma predominância que o próprio homem criou. Eu não estou a dizer aqui que é certo nem errado, porque o certo e o errado está mediante aquilo que tu acreditas. Não há certo, não há errado, dependendo daquilo que tu acreditas. Há pessoas que fazem muito mal aos outros, mas acreditam que estão a fazer o bem. Por exemplo, aquele homem lá dos Estados Unidos, que roubava e dava aos pobres, quando ele foi preso, ele ficou indignado, porque ele matava, roubava os ricos e tirava dos ricos e dava no pobre. Quando ele foi preso,
Ele ficou indignado porque ele achava que estava a ajudar os pobres. Então ele não compreendeu porque que ele estava a ser preso. Então o que é verdade para aquele homem? Era aquilo que ele estava a fazer. Se calhar na visão dos outros não. Então o que é verdade para cada um de nós? Se nós começarmos... Isso é espiritualidade. Olha só, sem querer eu trouxe o tema. Espiritualidade é deixar fluir aquilo que tu acreditas. É buscar o autoconhecimento para tu tornar um ser humano melhor. Vou baixar um bocadinho a música. Para tu tornares um ser humano melhor. Olá, Vera. Bom dia. Um beijo grande na tua bochecha, minha querida. Então eu aprendi ao longo da minha caminhada, eu tenho aprendido que a espiritualidade é deixar fluir o que está dentro de mim, o que eu acredito. Porque eu vejo muitas pessoas limitadas. Eu fui. Bom dia, minha querida. Beijo. Eu fui uma mulher limitada porque eu cresci dentro da religião católica. E eu acreditava que para eu viver eu tinha que ser católica também. Até então eu entendi que eu não precisava ser católica, que eu simplesmente precisava dar asas àquilo que eu acredito. Há pessoas que acreditam no Buda, há pessoas que acreditam nisso, basta que essa pessoa está aí para um caminho do bem, de paz. Olá, minhas queridas, graça e paz, meus amores da imersão, da formação. Porque nós precisamos deixar fluir aquilo que nós acreditamos dentro de nós. Ninguém tem direito de impor e de dizer e de tentar pôr limites naquilo que para nós é verdade. Por isso é que muitas mulheres estão perdidas, estão distantes delas, porque permitiram que alguém opinasse aquilo que elas têm que acreditar. Então, nesse jeito de viver, permitindo que alguém opine sobre a forma como tu tens que viver, nós nos limitamos. Eu já fui essa pessoa e se calhar ainda cometo esse erro, porque a opinião alheia, ela sempre entra. Se nós não nos cuidarmos, a opinião alheia, ela tenta sempre encontrar um caminho para fazer interferência na nossa decisão. Só que nós é que precisamos deixar fluir aquilo que nós acreditamos. E para eu deixar fluir aquilo que eu acredito, eu tenho que ser muito convicta daquilo que eu sou. Eu tenho que ter muita clareza da minha identidade. Eu tenho que ter muita convicção dos caminhos que eu quero percorrer. Porque se eu não tiver convicção do caminho que eu quero percorrer, eu vou fazer qualquer caminho. Eu vou deixar que a opinião dos outros me influencie. Então por isso é que eu, cada vez mais, eu quero trazer esse assunto sobre espiritualidade e religiosidade para não permitir que muitas pessoas se confundam e se deixam levar, como eu também já fui e já me permiti deixar levar. Porque a religiosidade, o homem é que impõe sobre nós. Deus, o poderoso, o altíssimo, aquele que não tem religião, aquele que simplesmente é santo. Aqueles que não dizem que, por que Deus é branco, outro é preto? Eu não estou nem aí. Porque quem conhece Deus, ele não questiona. Quem conhece o verdadeiro Deus, que é um espírito, que está independentemente daquilo que eu acredito ou não dentro de mim, porque eu tenho o templo que habita o Espírito Santo, eu preciso entender que eu preciso deixar fluir a minha espiritualidade. Porque a minha espiritualidade, ela me torna mais humana. A minha espiritualidade, ela me torna uma pessoa mais sensível e emocional. Uma pessoa que pode ter sensibilidade de olhar para os outros e querer ajudar, sem esperar nada em troca. Porque a espiritualidade te faz entender que tu não precisas receber nada em troca para ajudar o próximo. Porque a tua conexão com o teu eu mais sagrado, ela te convida a dar a mão aos outros. Eu consegui, graças a Deus, fazer a minha formação da analista existencial. E há uma parte da analista que diz que é tudo sobre o que eu é melhoria para mim, para o outro e para o todo. Nunca posso olhar só para mim.
Isso é espiritualidade. É quando eu tenho convicção de que aquilo, será que o que eu vou fazer é bom para mim, para o outro e para o todo? Isso é espiritualidade. Porque eu não estou egoísta. Só que a religião, muitas das vezes, ela nos torna egoísta. A religião, muitas das vezes, nos leva por um caminho para nos confundir de que só a nossa religião é certa. Só aquilo que nós estamos a viver é o correto. Que a religião do outro não presta. Que a religião do outro não é o mais correto. Que eu estou a basear na Bíblia para falar de uma religião. Esquecendo completamente de que a Bíblia é só uma, mas que há muita interpretação. Por que eu falo muito na identidade? Eu estou fazendo uma força, mas é tão prazerosa falar sobre isso, porque eu sei que se alguém escutar isso com atenção, ela vai ter um insight poderoso, porque nós não precisamos, nós não necessitamos nos limitar sobre a base da religião, porque há muitas pessoas que vivem muito religiosas, mas sem espiritualidade, sem o amor ao próximo, sem a sensibilidade de uma compreensão, de um raciocínio com amor ao próximo, ao outro. E isso nos distorce. Mas para que eu tenha essa compreensão da minha espiritualidade, eu preciso olhar para todas as minhas crenças, primeiramente. Eu preciso olhar para tudo que a vida me fez acreditar. Eu preciso ter coragem de ressignificar. Porque se eu não tiver coragem de ressignificar, eu vou andar perante aquilo que me incutiram dentro de mim a vida toda. E muitas das vezes, a vida toda o que incutiram foi que tu tinhas que ser aquilo, tinhas que ser assim, não podias ser A, não podias ser B, tinhas que ser C. E isso tudo, nós não temos noção. Eu ontem estava a escrever um texto em que eu estava a dizer, nós não temos noção do quanto aquilo que nós acreditamos sobre nós, ela influencia na nossa decisão. Porque o nosso subconsciente, nós somos mais governados pelo nosso subconsciente, que tem registros e memórias que nós desconhecemos, do que 5% do nosso consciente. Por isso é que muitas pessoas, elas querem mudar. Muitas mulheres estão dentro do relacionamento tóxico, elas não querem permanecer aí. Muitas pessoas estão com a vida financeira acabadíssima e não conseguem ver solução. Eles não querem viver isso. Muitas pessoas vivem na rua sem condições financeiras de ter uma casa. Eles não querem viver essa vida. Só o que atua nessa pessoa é 5% da mente dessa pessoa. Por que 5%? Porque o nosso consciente, ela é só 5%. Só que o nosso comportamento, a nossa atitude, ela está governada por 95% que está no nosso subconsciente. Só que o nosso subconsciente, ela muitas das vezes é desconhecida por nós. Por quê? Porque são memórias e registros de muitas vidas, de muitos momentos passados, de quando eu estava na barriga da minha mãe, de quando eu era criança. E todos esses registros, elas têm influência sobre o meu comportamento, a minha atitude, a minha forma de ser e a minha forma de pensar. E coisas que eu trago para a minha vida, relacionamento que eu atraio para a minha vida, momentos que eu trago para a minha vida, são todos resultados desse 95% que estão no meu subconsciente. Se nós pudermos entender isso e dizer assim, meu Deus, então eu sou governada por aquilo que eu desconheço? Sim. Muitas das vezes, ou a maioria, ou por isso é que nós dizemos assim, essa pessoa está no modo máquina. Essa pessoa vive como um robô. Não. Essa pessoa está a ser governada por um subconsciente que ela não conhece. Ela quer ter comportamentos diferentes. Ela quer agir de uma forma diferente. Mas ela não consegue. Porque o consciente dela, o subconsciente dela é mais forte que o consciente dela. Por isso é que nós precisamos trabalhar a nossa mente. Por isso é que nós precisamos conhecer o que está por trás de cada comportamento que nós temos. Porque não é à toa
que nós convivemos com o fulano. Não é à toa que nós estamos a trabalhar num trabalho. Não é à toa que a nossa vida está como está. Não é à toa que eu ainda permito estar num relacionamento tóxico. Não é à toa que a nossa vida é magnetizada porque nós somos magnéticos. Nós atraímos para a nossa vida aquilo que nós acreditamos. Mas o acreditar é estar no nosso subconsciente. Eu quero uma coisa. O meu consciente sabe que eu quero isso. Mas o meu subconsciente magnetiza outra coisa para a minha vida. E eu pergunto, meu Deus, eu oro. Meu Deus, eu faço tudo. Eu faço bem pro próximo. Eu estou a fazer tudo direito, mas mesmo assim a minha vida não sai do lugar. Mesmo assim parece que as coisas não mudam para mim. Eu vou à igreja todo domingo. Eu leio a Bíblia. Mas a minha vida não sai do lugar. Sabe por quê? Porque ainda estás imergido na religiosidade. A religiosidade, eu vou pegar aqui uma forma muito simples de perceber. A religiosidade está na carne. A religiosidade é o carnal, é a necessidade da carne. É quando, eu tenho que fazer porque o pastor vai ver. Eu tenho que fazer porque o outro vai ver que eu sou religiosa. Eu tenho que dizer porque o outro vai ver que eu sou assim. Eu tenho que vestir daquela forma para o outro ver que eu visto-me assim. Só que a espiritualidade, ela traz uma leveza tão grande para o ser. A espiritualidade traz uma compreensão tão bom que essa pessoa não vai fazer nada porque o outro está a ver. Essa pessoa vai começar a fazer porque ela sente sede de fazer. Essa pessoa vai fazer porque ela tem vontade de fazer. Essa pessoa vai começar a estar porque ela tem vontade de estar ali. Essa pessoa vai estar tão conectada com ela, tão conectada com o sagrado dela. Essa pessoa vai estar tão conectada com o poder que existe dentro dela. É claro que ela se importa com o que os outros dizem, mas ela não se deixa definir por o que os outros dizem. Porque ela entendeu que ela precisa dar voz àquilo que está aqui dentro. E quando nós damos voz àquilo que está dentro de nós, parece que a cachola abre. Começamos a despertar para entender quem somos nós no desconhecido do nosso subconsciente. Por que eu tenho esse comportamento? Porque a espiritualidade faz questionar. Por que eu sou assim? O que eu tenho que mudar para eu não ter que cometer este erro novamente? Porque a espiritualidade está a uma compreensão, eu falhei nesse ponto. Não é uma compreensão para tu te auto-julgar ou tu autocriticar. Mas é uma compreensão que te faz entender, eu comportei-me desta forma. Como é que eu posso ressignificar para não fazer isso mais na minha vida? Como é que eu posso mudar o meu jeito, a minha forma, para que eu não cometa mais esse erro? Então a espiritualidade começa a lapidar a pedra que tu és. A espiritualidade começa a limpar toda a camada suja que está a tapar a tua essência, a tua liberdade. É tão poderoso isso. É um conteúdo tão bom que se nós pararmos para ouvir com sabedoria, isso vai nos ajudar tanto a entender que muitas das vezes nós não precisamos ser religiosas, mas espirituais, de deixar conectar, ter um canal aberto, buscar a compreensão do alto de uma forma com leveza. Não, isso, só a minha Bíblia é certa, não, só isso é certo, no que eu acredito é que vale. Quando a espiritualidade é abrir-se para entender de que não há certo, não há errado, que está tudo bem, cada um procura o caminho que quer. Vânia, mas tu dizes, cada um procura o caminho que quer e muitos procuram o caminho mau. Meus amores, quem procura o caminho mau, ela vai levar chapada da vida. Não precisa tu lá criticar essa pessoa, porque quando tu criticas mostra que tu estás igual. Deixa a pessoa ir. Aconselhou, a pessoa quer ir, deixa ir. Por quê? Porque ela vai bater com a cabeça. Uma má vida vem
vai lhe dar o estalo que ela precisa receber para que ela possa entender que ela está no caminho errado. E uma hora essa pessoa vai despertar. Repara só quando tu tens um filho adolescente em casa, tu queres que o teu filho adolescente muda. O que é que tu fazes? Não, filho, tá errado. Ah, filho, não faz isso. Ah, não. Que isso? Tu tá sempre a fazer coisa errada. Repara que quando tu mais criticas o teu filho, mais ele vai fazer errado. Repara que quanto mais tu criticas ele, mais parece que ele está a fazer de propósito só para te irritar. Parece que ele vai fazer mesmo tudo errado só para te provar que é mesmo assim. Por quê? Porque é um confronto. Não há seres humanos inteligentes. Há ser humano que quer lutar para mudar um ou outro. E nós não temos poder para mudar ninguém. Nós temos poder para influenciar os outros. Então, uma mãe sábia, que entendeu que ela não tem que mudar o filho, mas que ela tem que ser um exemplo de amor, de coragem, de paz. Ela não tem que dar pica-miolos na cabeça do filho. Não, filho, tá errado. Não, filho, faz assim. Não, filho, escova o dente. Não, filho, veste essa roupa. Ela vai fazendo. Ó, filho, eu vou fazer isso. Ó, mãe, por que tu estás a beber esse café? Ó, mãe, por que tu estás a ler o livro? Porque ele vai te ver a ler o livro. Ó, filho, eu estou a ler um livro porque eu quero ter conhecimento. Eu quero ser uma mulher sábia. Eu quero entender. Depois, num dia, ele está sentado contigo a conversar, tu fala sobre um tema. Mãe, por que tu estás a falar nesse tema? Porque eu li naquele livro. E aquele livro me ensinou tal coisa. Então, olha, eu estou a ensinar o meu filho que quando eu leio, eu sou mais inteligente, eu consigo compreender mais as coisas. Quando ele parte um copo, ô filho, tá tudo bem. É só um copo. Amanhã tenha mais cuidado para não partir o copo. Ele vai dizer, nossa, minha mãe não ralhou porque eu parti o copo. Ela só me pediu para eu ter mais cuidado. Porque eu estou a ter controle comigo. Quando o meu filho me vê com um controle comigo, ele vai dizer, uau, a minha mãe está diferente. O que a minha mãe tem? Por que ela está tão diferente? O que ela está a fazer que ela está tão diferente? Mas quando ela diz, oh filho, tu és um desastrado, partes o copo, nunca faz nada direito. Amanhã ele vai fazer da mesma forma. Porque não houve uma mãe sábia que ensinasse de uma forma sábia a ele não fazer mais as coisas de uma forma tumultuada. Estão a entender o que é espiritualidade? Deus não nos pede para nós sermos religiosos. Deus pede para nós sermos exemplo de vida para quem está ao pé de nós. Isso é a nossa religiosidade. Não está a trazer discernimento para nós sermos exemplo na vida dos outros. De nada está a valer a nossa busca por Ele. Porque eu conheço um Deus religioso, mas hoje eu conheço um Deus que muda o meu caráter todos os dias. E é dessa forma que eu quero vos trazer isso. Por isso é que é importante nós trabalharmos a nossa identidade. Porque quando eu trabalho a minha identidade, quando eu busco o autoconhecimento, vai me começar a clarificar para eu entender os caminhos que eu tenho que procurar. Que eu entender o que eu tenho que fazer. Esta Vânia que está aqui é resultado de muita terapia. É resultado de muita busca, muitos livros. Se bem que eu não leio muito livro, eu sou muito procrastinadora com livro, ainda estou a trabalhar sobre isso. Demoro muito tempo a ler um livro, eu acho, por mim. Eu acho que eu devia ter menos tempo a ler um livro. Mas eu busco isso. Eu não perco tempo a ver uma coisa que não me acrescenta nada. Se eu estou a lavar a minha louça, se eu quero ficar no meu silêncio para ouvir a minha voz, eu fico. Mas se eu quero ouvir algo enquanto eu lavo a minha louça ou a minha casa, eu ouço algo que quando eu acabo de lavar a minha casa ou a louça, eu estou a ouvir algo que me acrescenta algo melhor. Então eu estou sempre em busca de ser melhor todos os dias. É sobre isso. É sobre essa busca. Essa sede de nós entendermos que a primeira pessoa a ser mudada somos nós. Toda vez que eu beber daquela fonte, há uma significação no meu ser. E a pessoa que está à minha volta, ela vai entender que houve uma mudança em mim. E essa pessoa, aos poucos,
Porque ninguém muda de um dia para a noite. Da mesma forma que nós também temos um processo para mudar, aquela pessoa também vai começar a querer ter sede, a querer beber. E uma hora essa pessoa também muda. Por isso vamos ter clareza sobre o caminho que tu queres percorrer. Abra mão de ser crítica. Abra mão de querer julgar, porque tu achas que o teu é o certo. O teu é o melhor. Não há melhor. Há visão diferente. Há um olhar diferente sobre as coisas. Eu quando falo nisso, eu lembro muito da Torre de Babel. Quando os homens, pela inteligência deles, eles queriam construir uma torre que alcançasse o céu. Porque eles achavam-se capazes de alcançar o céu. Deus, quando viu aquilo, deixou eles construírem. Quando ele viu que eles estavam a construir de uma forma tão alta, ele deixou a terra e mudou a língua dos homens. Sabe por que Deus fez isso? Para que cada um tivesse um entendimento diferente, para que não houvesse ali a compreensão mútua. Porque ele percebeu que o homem é tão deixa eu ver se eu encontro uma palavra. Deus viu que nós somos tão corrosivos conosco mesmo. Porque ele nos dá a sabedoria. Ele nos dá a inteligência. E nós muitas das vezes utilizamos isso contra nós. Então ele disse, espera aí, eu tenho que parar esse povo. Eu tenho que fazer alguma coisa por eles. Porque eles estão a romper aquilo que eu dou para algo bom para eles. Então ele veio à terra, ele pôs um a falar inglês e eles começaram a não entender as suas próprias línguas. E não conseguiram construir. Porque o que eles estavam a tentar fazer era algo que arruinava a vida deles. Porque eles queriam ter acesso àquilo que eles não eram capazes de ter. Então, quando eu leio a Bíblia, entendo de uma forma, eu leio um livro, entendo de uma forma. Olá, Rubem! Beijo, meu amor! Quando eu faço algo, eu entendo de uma forma e o outro entende de outro, eu tenho que entender que essa compreensão já veio lá do início. Deus distorceu a nossa compreensão. Para quê? Para que cada um entendesse de uma forma e cada um bebesse da forma como precisa beber. Então eu bebo da forma como eu sinto necessidade. O outro bebe da forma como sente necessidade. E eu não tenho que impor o que eu acredito sobre a vida do outro. Porque esse meu comportamento fala mais de mim do que do outro. Ai, se nós pudéssemos entender isso. É tão poderoso isso. É tão poderoso entender de que a humildade, ela me traz a compreensão de que eu não sou perfeita. Que a minha compreensão, ela vai servir para mim. Mas ela não tem necessidade para servir o outro. O outro vai buscar a dele. Por mais que eu seja influência na vida do outro, o outro nunca vai ser igual a mim. Eu sou simplesmente influência positiva para que ele busque para ele aquilo que é necessidade para ele. Uma mãe, um pai, uma mulher, um homem que quer impor aquilo que ele acredita sobre a vida daquele ser humano, ele é um algoz, ele é um doente que quer aprisionar alguém. E quando nós não temos espiritualidade, é fácil nós queremos dominar a vida do outro. Mas isso aparenta muita imaturidade. Por quê? Porque eu acho que eu não tenho... Por quê? Porque no subconsciente dessa pessoa, ela não tem poder nem para controlar a ela mesma ou a ele mesmo. Ele se acha capaz de controlar o outro. Por quê? Porque ele quer sentir dominador. Pelo menos eu não controlo a minha vida, eu vou tentar controlar a vida do outro. Então aí vem a imaturidade. Só que nem muitos percebem. Há muitas pessoas que veem esse tipo de pessoas, que é muito dominador, controlador, eles acham, uau, que poderoso, que poderosa. Isso é imaturidade, a gritar na pele daquela pessoa.
Porque se nós não somos... Se é difícil controlar as nossas próprias emoções, será que nós temos poder de controlar a cabeça do outro, que nós não sabemos o que é que pensa? Que nós não sabemos o que é que sente? Isso é imaturidade. A melhor coisa na vida que nós podemos deixar fluir é um relacionamento saudável. Relacionamento saudável com ambas as pessoas. Quando eu falo em relacionamento, eu amplio toda a área do relacionamento. Relacionamento com pai, filho, mãe, marido, amigo, colega de trabalho, contigo, primeiramente. Porque se eu não tiver um relacionamento saudável comigo, eu sou uma pessoa doente. Eu não sei me relacionar com os outros. Eu sou uma pessoa tóxica. Eu sou uma pessoa desconfortável, desprazerosa de estar junta. Isso é espiritualidade. Agora, a religiosidade te obriga a ir à missa, te obriga a falar de Deus, mas tu não conheces Deus. Porque se Deus não modifica o teu interior, se Ele não modifica o teu caráter, se Ele não entra dentro de ti para limpar a tua sujeira que está dentro de ti, de nada vale falar de um Deus que Ele não habita dentro de ti, que Ele não consegue transformar o teu ser. De nada vale nós queremos falar de algo que nós não conhecemos. Então busque conhecer a ti mesmo. Porque quando tu conheces a ti mesmo, tu conheces aquele que habita em ti. E é poderoso, porque parece que vai fazer assim um bup. Porque há uma clareza, há uma leveza de tu entenderes que és tu que tens que te dominar. Às vezes diz, eu sou humilde. Para ti a humildade é dar comida no outro que está na rua com fome. Para ti a humildade é fazer um bem para alguém. Será que tu és humilde de quando alguém te critica e tu calares e deixares, não dizer nada, porque entendeste que o outro não está num bom dia, entendeste que o outro está num dia mau? Isso é humildade. Porque é fácil dar um prato de comida a uma pessoa que vai embora, já não vai te chatear. Agora, conviver com um outro que tu convives todos os dias, criticando, humilhando, e tu calares e compreender que aquela pessoa ainda não está no nível que ela precisa estar, e deixar fluir, isso é que vai provar se nós realmente somos ou não humildes. É aí que somos testados. Porque as pessoas entendem mal o que é humildade. As pessoas estão com a compreensão totalmente errada de quem é Deus verdadeiramente. Porque Deus, Ele não é algo que vem assim. Ele está em nós. Ele age através de nós. E se nós não deixarmos Ele agir em nós, se nós só falarmos dEle e não deixar Ele agir em nós, é vazio. Ele mesmo disse, a casa do meu pai tem muitas moradas. Para onde é que eu vou? É só orando? É que eu vou caminhar com ele? Ou é moldando o meu caráter? Ou é deixando ele fluir dentro de mim? Me restituindo como um ser humano, como filha. Dependente, que se abre verdadeiramente para ser lapidada, para ser transformada. Bom dia. Há muito que se diga sobre isso, meus amores. Bom dia, Lady. Eu tô a sair. Meu Deus, eu amo tanto esse tema, vocês não têm noção. Para mim é tão poderoso falar sobre nós entendermos a nossa cabeça, nós podermos saber como caminhar na vida com leveza. Entender que eu não tenho que dominar o outro, mas eu tenho que dominar a mim mesma. É tão poderoso isso. É tão gratificante entender de que eu preciso controlar as minhas emoções. Eu preciso controlar os meus pensamentos. Eu preciso me conhecer. Porque quando eu me conheço, eu sei para onde eu vou. Quando eu me conheço, eu sei aquilo que eu não quero na minha vida. É tão poderoso isso. Fiquem com essa live. Quem ainda não viu do início, eu aconselho ver do início.
Porque vai gerar um insight poderoso. Vai despertar ali uma coisa, algo bom. Que vai te trazer uma lucidez sobre a tua vida. Sobre os teus caminhos. Sobre aquilo que tu estás a acreditar. Se realmente está a modificar a tua vida ou não. Porque só acreditar em algo que não traz mudança não vale a pena. Não vale a pena. Nós temos que basear em algo, acreditar em algo que realmente traz uma mudança, um olhar novo, um comportamento novo sobre a vida e sobre as coisas. Beijo, meus amores. Um lindo dia para vocês. Abençoado seja. Olha a minha mãe aí aparecer na live, sem respeito nenhum. Beijo. Amo vocês. Obrigada para todos vocês que passaram por aqui. E obrigado por todos vocês que ainda vão ouvir essa live. E eu acredito mesmo que se deixarmos fluir, não é sobre o que eu digo. É sobre aquilo que eu tenho aprendido. E que eu quero deixar para vocês. Para que todos nós caminhemos na mesma direção. Para que todos nós sejamos lapidados. Para que permitimos deixar ser transformados. Beijo. Um lindo dia para vocês.